começamos por aí. Tá? Holding, cuidados na ECD e reflexos na ECF. Bom, primeiramente eu vou começar falando logo de cara do bloco K. O bloco K, e como eu disse para vocês, eu vou tentar ser mais ágil aqui, por isso que eu dei o print nas telas do SPED contábil, para a gente fazer alguns comentários dos cuidados que você tem que ter. Existe uma grande dúvida em relação às holdings. As holdings precisam entregar esse bendito bloco K, conglomerados econômicos? Essa é a dúvida que a gente vai esclarecer agora. Tá? Primeiro, os conglomerados econômicos, é o registro, ele começa com o registro 030, aí ele tem outros registros que vão ser abertos, nós vamos falar na sequência do que é o mais importante. Bom, conglomerados econômicos, tá? Diz respeito à escrituração contábil consolidada. O que seria uma demonstração consolidada? Seria um balanço consolidado com todas as contas, tanto da empresa mãe, que é a empresa controladora, que é denominada holding, quanto da empresa filha, são as controladas. E nesse caso consolida tudo num único balanço, como se fosse matriz filial, né? Mas consolida tudo num único balanço e aí apresenta no bloco K. Tá? Então a pergunta que nós vamos esclarecer agora é: as holdings precisam apresentar o bloco K? Que tipo de holding que precisa apresentar o bloco K? Então nós vamos ver, vai esclarecer esse ponto agora. Primeiro, quando você começa a abrir a escrituração de um SPED contábil, que é ECD, o bloco K ele é habilitado ou deve ser preenchido em que momento? Quando você cadastrar lá holding com bloco K, por exemplo, ECD consolidados, ali embaixo vai ter uma opçãozinha, ECDs consolidadas. Se você marcar assim, ele vai exigir de você o bloco K. Bom, e eu tenho que marcar assim, Gabriel? Bom, é justamente isso que a gente vai esclarecer agora. O que diz o manual da ECD em relação a habilitar ou não, quando é obrigado a colocar sim aí no bloco K, ou na escrituração consolidada. Esse manual está dizendo o que eu destaquei em vermelho aqui, ó. Escriturações contábeis consolidadas. Deve ser preenchido pela empresa controladora obrigada a informar demonstrações contábeis consolidadas. E aí é o X da questão. Ele cita a Lei 6404, que é a Lei das SAs, e cita também o pronunciamento técnico 36. Bom, o CPC 36. Se o CPC 36 e se a Lei 6404 exigir o bloco K, eu vou ter que colocar sim aí e vou ter que necessariamente colocar os registros do bloco K. Bom, vamos lá na Lei das SAs. Na Lei das SAs você vai observar o seguinte. Artigo 249, a companhia aberta que tiver mais de 30% do valor do seu patrimônio líquido representado por investimentos em sociedades controladas, deverá elaborar e divulgar, juntamente com as demonstrações financeiras, demonstrações consolidadas. Bom, o que a Lei das SAs diz? Que a companhia aberta, ou seja, uma sociedade anônima de capital aberto, ou seja, tem ações na Bolsa de Valores. Se ela tiver ações na Bolsa de Valores, ela é considerada uma companhia aberta e aí, consequentemente, mais de 30% ela estaria sujeita à apresentação das demonstrações consolidadas. Gabriel, mas é só isso que a norma quer dizer? Não, não é só isso. Aí, o manual do CPC, o manual da ECD diz? O pronunciamento técnico 36, que é o CPC 36. O CPC 36 tem que tomar um certo cuidado, porque se você for só no CPC 36, pode cair numa armadilha. Por que eu digo armadilha? Porque o CPC 36 diz a consolidação da investida se inicia a partir da data em que o investidor obtiver controle e cessa quando o investidor perder o controle. Então tem que ter controle também, que diz respeito a uma empresa que tem controle de outra, não diz respeito à participação que não gera controle. Então, o que é uma participação que não gera controle? Por exemplo, eu tenho lá 10% de uma empresa e eu não tenho direito a voto, não tenho muitos direitos que podem influenciar aquela empresa. Então, ela não tem controle. E, por conta disso, não é considerada uma controlada. Consequentemente, não faz parte das demonstrações consolidadas. Bom, aí vamos ao CPC 36. A linha do tempo é essa, né? Primeiro vem a Lei 6404, depois vem o CPC 36, que é o pronunciamento técnico do comitê,
E o pronunciamento técnico do comitê, o que ele diz, o que ele interpreta? Ele diz: a empresa controladora tem por responsabilidade apresentar as demonstrações contábeis consolidadas. E aí ele coloca uma exceção, exceto caso abaixo. Quem seriam essas? Bom, aí o CPC, que está no CPC 36 e tem 4. Então a própria controladora também é uma entidade controlada. O que esse item quer dizer? É uma holding intermediária, né? Porque em cima dela tem uma outra holding. Quem vai consolidar é a holding mãe, que é a holding final, né? A letra B, os instrumentos de dívidas patrimoniais da controladora não são negociados no mercado aberto. Bom, não são negociados no mercado aberto significa que não tem ações na Bolsa de Valores. Ou seja, o que o CPC 36 fala? Não, se você não tiver ações na Bolsa, não precisa. Bom, cuidado com isso. Só quero deixar bem destacado isso. A controladora não registrou e não está em processo de registro de suas demonstrações contábeis na CVM ou outro órgão regulador. Letra D. A controladora final ou intermediária, sujeita à regulamentação brasileira, disponibiliza ao público no Brasil suas demonstrações consolidadas em conformidade com os pronunciamentos do CPC, nas quais as controladas são consolidadas ou mensuradas a valor justo através do resultado. Isso é uma outra situação que, se ela aplicou alguma outra norma do CPC, fica também dispensada. E aí a letra D abre um leque para poder criar uma outra fundamentação, que seria o quê? Sujeito à regulamentação brasileira. Mas o que seria sujeito à regulamentação brasileira? Aí que mora o X da questão. A NBCTG já é uma norma regulamentadora, é uma norma brasileira de contabilidade. E essa norma foi aprovada por uma resolução do CFC, então é aprovada pelo CFC. E o que diz a NBCTG 36? Aí, gente, começamos então a ter mudar um pouquinho o cenário. O CPC 36 não chegava a exigir das empresas que não têm capital aberto. Aí veio a NBCTG 36, que é a resolução do CFC, que é aprovado por uma resolução do CFC, e diz o seguinte: a entidade que seja controladora deve apresentar demonstrações consolidadas. Ponto final. Esta norma se aplica a todas essas entidades, com as seguintes exceções. Aí, o que diz a norma? A controladora pode deixar de apresentar as demonstrações consolidadas somente se satisfazer todas as condições a seguir, além de permitido legalmente. Então, quais são as condições? Primeira, a controladora é ela própria uma controlada, integral ou parcial, de outra entidade. Ou seja, ela é aquela holding intermediária. Bom, se ela é uma intermediária, a mãe lá, que é a holding que está lá em cima de todas, ela que vai entregar. Mas tudo bem, se a mãe que vai entregar, não precisa entregar, a filha não precisa entregar. 2, que seus instrumentos de dívida ou patrimoniais não são negociados publicamente na Bolsa. Ok, não são negociados na Bolsa, até então tudo bem. Aí ela não tiver arquivado, nem contiver processo das suas demonstrações na CVM. E por fim, a controladora final, ou qualquer outra controladora, intermediária da controladora, disponibiliza ao público suas demonstrações em conformidade com as normas do CFC, em que as controladas são consolidadas ou mensuradas a partir do valor justo do resultado. Bom, essa previsão da NBCTG, ela foi depois analisada por um comunicado do IBRACON, número 1 de 2012. Esse comunicado do IBRACON, né, é uma interpretação da norma, tá? O que o comunicado quis dizer com isso tudo? Com todas essas normas? O comunicado vem interpretar que a demonstração consolidada não é exigida tão somente para as sociedades por ações de capital aberto. Pode ser de capital fechado e também pode ser uma limitada. E é isso que o comunicado do IBRACON vem interpretar a norma da NBCTG. Inclusive, algumas auditorias, elas usam isso como fundamento para exigir o bloco K. Por que você não fez o bloco K? Porque com base no comunicado do IBRACON tem que fazer. Bom, o que diz
o que diz o comunicado Ibracon número 1 de 2012. Então eu coloquei ali na íntegra, o trecho, né? Antes da emissão da NBCT G36, a elaboração de demonstrações consolidadas era efetuada substancialmente pelas companhias abertas. Era só pelas abertas, respeitando a lei das SAs e respeitando o CPC 36. A partir da lei das SAs, requerer especificamente a elaboração das demonstrações consolidadas somente para as companhias de capital aberto, a NBCTG 36 estendeu essa obrigação a todos os tipos de entidade, com exceção daquelas que atender todos os requisitos abaixo, que é aquelas que a gente já viu na NBCTG 36. Né? A gente já viu lá quais são elas. Todos os itens abaixo. Né? E aí, gente, a pergunta tem a seguinte resposta: uma limitada do lucro presumido que seja controladora, ou seja, que ela tem 80% de uma empresa, ou que ela tem 60% de uma empresa, ou que ela tem mais de 30%. Não precisa ser SA, pode ser uma limitada mesmo, já que é limitada não tem ações. Está obrigada a entrega do bloco K com as demonstrações consolidadas? Essa é a pergunta que se eu for responder com base no comunicado Ibracon número 1 de 2012, eu vou chegar na conclusão que sim, tem que entregar o bloco K, porque não se aplica exclusivamente para as companhias de capital aberto. Estendeu a obrigação para todos os tipos de entidade. Todos. Inclusive sociedade limitada. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa aqui para mencionar para vocês um ponto importante que ainda há margem para discussão. Mas, Gabriel, qual a sua opinião a respeito disso? Eu tenho uma opinião e eu vou interpretar algumas situações literais, tá? Veja, eu vou abrir aqui o manual do ECD. Tá? O manual do ECD diz o seguinte: deverão preencher esse bloco as empresas obrigadas a apresentar as demonstrações consolidadas de acordo com a legislação societária, Lei 6404 e ou pronunciamento técnico CPC 36. Bom, Gabriel, mas a lei das SAs fala SA de capital aberto, artigo 249, com mais de 30%. E o pronunciamento técnico 36, aqui ele está falando só o pronunciamento técnico 36. Ele não está falando em NBCTG 36. Ele só fala pronunciamento técnico. Bom, aí abre uma margem para discussão? Abre. Mas eu vou falar como que eu entendo disso tudo. Eu recomendo aqui, eu vou fazer uma recomendação. A recomendação é, se você tem uma holding que controla outra empresa, normas que a gente tem, entrega o bendito bloco K e não corra esse risco de ficar com uma demonstração que não foi entregue. Ah, Gabriel, mas veja bem, ele está fazendo demonstração consolidada, só não está entregando no ECD. Porque lá não está falando em BCTG 36, só está falando CPC 36. Tudo bem, tudo bem. Até, vamos dizer assim, entendo um pouco disso, até compreendo, vamos dizer assim, compartilho dessa ideia, porém eu recomendo você entregar. É uma recomendação, tá? Porque a gente não sabe até que ponto isso vai ser exigido por parte dos órgãos fiscalizadores, tá legal? Bom, que são o CFC, né, que é os órgãos do CFC, e também aí a Receita Federal, até que ponto ela poderia criar algum problema com isso, eu acho muito pouco provável, mas o ideal é fazer o certo, né? Então, já que é para fazer o certo e evitar de qualquer questionamento, entregue. Gabriel, mas essa de 2012, você tem alguma orientação mais atualizada que nos leva a esse caminho também de ter que entregar o bloco K? Sim, se você for ver aí o Manual de Contabilidade Societária, a terceira edição, que foi lançada em 2018, o pessoal do FIPECAF, que é só a nata da contabilidade, ele também vai nessa linha de raciocínio do Ibracon, até porque o pessoal, a maioria do pessoal aí faz parte do Ibracon. Veja, como, porém, a norma contábil que determina em que casos devem ser elaboradas demonstrações consolidadas, que é o CPC 36, né, já foi aprovado não só pela CVM, mas também pelo CFC. Isso significa que
todas as demais sociedades, por ações limitadas, e outras estão também obrigadas à consolidação. Bom, acredito que tenha ficado claro aí para vocês essa situação, e realmente a gente fica sujeito à entrega desse bloco K para a Rude. Gabriel, desde quando entrou o bloco K? Desde o ano calendário de 2017, exercício 2018, que eu terei que entregar. Gabriel, não entreguei o 2017. Posso retificar? Então só é possível retificar até a entrega da ECD do ano seguinte, né? Então esse é o prazo para você retificar. Tá legal? Bom, no bloco K, o que seria informado no bloco K, gente? Bom, a demonstração consolidada é exigida para as controladas.